Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor de empresas, MBA em finanças pelo IBMEC, 30 anos de carreira corporativa, prestando serviço para grandes empresas, sempre com a alta administração. 16 anos trabalhando com Bolsa de Valores, vivendo a Bolsa de Valores como investidor. Então, essa curva de aprendizagem eu trago e coloco aqui à disposição de vocês, para que vocês possam, de alguma maneira, entender um pouco mais sobre o mundo dos investimentos e o mundo corporativo. 5 milhões e 500 mil visualizações completadas na semana que passou. Meu muito obrigado a todos vocês que fazem essa história acontecer dia após dia. Muito obrigado de verdade. Vamos começar com algumas reflexões, chacoalhar o cérebro. Se você não ama o que você faz, dificilmente você vai alcançar os seus objetivos. Se você não ama o que você faz, dificilmente alcançará os seus objetivos. Reflita sobre isso, essa é uma reflexão muito importante, porque nós costumamos nos motivar com aquilo que faz os nossos olhos brilharem, com aquilo que nos dá ânimo, que nos permite todos os dias acordar com disposição, com ânimo renovado. Então, faz todo sentido encontrar algo que nos dê essa sensação. Às vezes não é fácil, às vezes não é tão rápido, mas é preciso ir caminhando, tentando chegar nessa posição de efetivamente poder amar o que faz, que aquilo lhe dê completude. Na hora que isso acontece, aí sim, aí as coisas melhoram significativamente e você faz parte de um processo que movimenta e impacta não apenas a sua vida, mas também vai estar movimentando e impactando a vida de muitas outras pessoas. Essa é a beleza da vida. Reflita sobre isso. Uma outra coisa importante, essa é uma frase do Michael Jordan que eu gosto muito e quero compartilhar com vocês. O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Então, as habilidades individuais são importantes, mas se você quer, numa empresa ou em alguma coisa, ter sucesso, ter êxito, você precisa montar times, você precisa montar equipes, porque você precisa de gente que complemente as suas competências, as suas habilidades, os seus talentos, né? Então, procure se cercar de gente boa, como diz Jorge Paulo Lema, cerque-se de gente boa. E aí, falando de sucesso, eu quero lembrar uma outra de Winston Churchill, estadista, líder britânico, que dizia o seguinte: o sucesso é caminhar de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Maravilhoso, né? O sucesso é caminhar de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Porque é isso, todos nós tropeçaremos, todos nós enfrentaremos dificuldades, todos nós enfrentaremos derrotas. A vida não é só vitórias, a vida não é só sucesso, a vida não é só êxito. Temos dias difíceis, temos dias ruins, mas o importante é não desanimar, seguir em frente. É isso que vai fazer diferença, é isso que vai separar os vencedores dos perdedores. Os perdedores são aqueles que não tentam, os perdedores são aqueles que desistem. Os vencedores são os que tropeçam, que caem, que aprendem com seus erros e que seguem em frente, sem desistir dos seus sonhos. Essa é a grande diferença. Podem acreditar. Bom, para finalizar, eu queria trazer uma reflexão de uma empresária que eu gosto muito da forma dela pensar. Gosto muito da loja, da marca que ela comanda, que ela coordena, que é a Copenhague. E a Renata Vick, ela fez um post na semana que passou, eu até compartilhei no Instagram, e ela fez a seguinte reflexão. Eu achei maravilhosa, eu queria aqui compartilhar com vocês. O sucesso é um ato intencional, sabia? O sucesso é um ato intencional, sabia? É preciso ter a intenção de se apaixonar pelo que faz. É preciso decidir que, mesmo com as adversidades, vamos persistir.
É preciso saber que, mesmo não sendo fácil, é maravilhoso terminar cada dia com aquela sensação deliciosa de saber que fizemos o nosso melhor, que nada deu certo por acaso, tudo foi intencional. Nessa ideia, é importante entender que a intenção nada tem a ver com desejo e tudo a ver com atitude. Olha que bacana. É importante entender que a intenção nada tem a ver com desejo e tudo a ver com atitude. Mais 7, escolha, decisão, persistência, obstinação, ousadia e coragem. Fantástico. Que você colecione sucessos intencionais e tenha uma trajetória incrível, com muitos momentos maravilhosos para celebrar. Muito bacana essa reflexão da Renata Vick e espero que vocês tirem o melhor dessa mensagem, assim como eu tirei quando a vi e achei realmente muito apropriado e muito bacana para poder aqui compartilhar com vocês. Para finalizar, vou contar uma coisa que aconteceu aqui em casa. Outro dia, minha mulher perguntou por que eu falo tão baixo. E aí eu disse a ela que era para o Mark Zuckerberg não ouvir tudo que eu dizia. E aí ela riu muito, eu acabei rindo também. Mas aí a Alexa riu. O Google Chrome também riu. Siri riu bastante. Todos ficamos rindo aqui em casa. Na verdade, isso é uma brincadeira, mas o importante é entender que está tudo conectado. Está tudo conectado. Nós estamos todos numa grande rede, né? Num grande tecido, e as coisas vão se entrelaçando, né? Vão se entrelaçando. Então, este é o mundo novo da tecnologia. E o que acontece nesse mundo digital vai sendo potencializado por todos os algoritmos, por toda a inteligência artificial que está embutido nesses equipamentos, nas nuvens, né, e que dão sentido a todo esse arcabouço tecnológico que está sendo construído. Então nós temos que estar antenados a essa conectividade e ao mesmo tempo cientes de toda essa revolução tecnológica que está acontecendo, para que a gente possa então fazer as melhores escolhas, fazer as escolhas certas, né? Então é um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês, com essa brincadeira, com esse espírito, com esse sentido, vamos dizer assim, de entender que a tecnologia é muito boa e ela pode cada vez mais revolucionar o nosso mundo e o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, né? Nessa parte do vídeo eu quero comentar o seguinte: é uma notícia sobre a Azul, mas mostra o quanto a gente deve estar sempre acompanhando as empresas que a gente decide investir. A Capital Group aumentou a posição na Azul. Agora ela detém 10% das ações da empresa. A Capital Group é um fundo internacional, ele está entre os mais atuantes no mercado brasileiro. Ele aumentou a sua posição na Azul após a divulgação do resultado do primeiro trimestre. Então, após o resultado do primeiro trimestre, o Capital Global acabou ampliando sua participação. Então, o Capital Research Global Investors aumentou sua participação na Azul para 10,083%, comprando 600 mil ações da empresa. A posição equivale a 700 milhões de reais, considerando o atual valor de mercado da empresa de 7 bilhões. Então ela detém aí pouco mais de 10%. O fundo está entre os investidores estrangeiros mais atuantes do mercado brasileiro e ele pertence ao Capital Group, uma gestora que tem sede em Los Angeles e faz a gestão de mais de 1,7 trilhão de dólares em patrimônio. Entre as maiores posições da gestora aqui no Brasil
estão as ações da Vale. O Capital Group tem hoje 7% das ações da Vale, né? Então veja aí, 10% da Azul, 7% das ações da Vale. A Azul reportou 2,7 bilhões de lucro líquido. Reverteu um prejuízo líquido de 2,65 bilhões no mesmo período do primeiro trimestre de 2021. O resultado foi impulsionado pelo crescimento anual de 75% da sua receita líquida, que chegou a 3,2 bilhões de reais. As ações da Azul estão ainda depreciadas em relação a outros momentos da companhia, e vamos lembrar que antes da pandemia acontecer, as ações da Azul estavam lá na casa dos 62, 63 reais. Isso serve de referência para você pensar um pouco no potencial que a empresa tem de recuperação quando ela de fato estiver a pleno voo. A pleno voo. O Walter Maciel, que é da AZQuest, ele disse que existem ações de empresas de qualidade em níveis jamais vistos no Brasil e que, sendo assim, não é possível fechar os olhos para a Bolsa Brasileira. Não é possível, por conta de outros problemas que o mundo possa estar vivendo, deixar de enxergar as oportunidades que aqui estão. Isso foi dito pelo Walter Maciel, CEO da gestora AZQuest. Numa recente entrevista, ele disse o seguinte, que a Bolsa pode cair mais ainda, sempre pode, mas o fato é que agora é para comprar. E se cair um pouco mais, é para comprar mais. Entre as empresas que ele entende que estão descontadas, né, ele citou algumas, por exemplo, como o Bradesco, o Itaú, o BTG Pactual, a XP, a Localiza, a Arezzo. Esses foram alguns nomes, por exemplo, que ele disse que chama muito a atenção pelo desconto no preço das ações. Ele não esconde que o aumento dos juros nos Estados Unidos vai gerar um impacto nos ativos de risco, sem distinção no primeiro momento, mas que isso vai fazer com que os investidores comecem a fazer contas e que, em sua visão, os países que mais serão afetados negativamente possuem 4 características. Apresentam déficit em conta corrente, são importadores de energia e de commodities, não fizeram os ajustes nos juros ainda e possuem fragilidade externa, porque não detêm reserva cambial. Percebam aí que o Brasil está bem posicionado diante desses pontos que ele elencou, né? O Brasil ele tem uma ótima reserva cambial. Se o dólar se valorizar contra o real, o governo diminui a dívida. O preço das commodities está subindo e vai continuar subindo. E isso reflete numa melhora na balança comercial e entra mais dólar no país. O Brasil não está atrás da curva e nem tem dependência no setor energético, né? Esses fatores vão ajudar certamente o Brasil a ter uma boa percepção por parte dos investidores, vendo aqui um ambiente estratégico para surfar ondas de valorização. E isso será percebido claramente, diz ele, pelo capital estrangeiro. Especialmente agora que deve haver uma regressão no processo de globalização, o que pode beneficiar bastante a América Latina. O executivo acredita que a reação negativa da Bolsa Brasileira aos juros americanos pode acontecer no curto prazo, o que é estrutural do Brasil. E que o estrutural do Brasil, olhando, é bastante positivo, já que há fatores internos como produção agrícola, o pré-sal, tudo isso deve avançar ainda mais nos próximos anos. Há muitos projetos de infraestrutura por serem executados. Maciel, no entanto, não esconde que a visão do estrangeiro sobre o Brasil é péssima ainda, impulsionada por notícias envolvendo possibilidades de golpes militares, conflito entre as instituições, que tudo isso gera uma percepção ruim.
né? Soma-se a isso outras agendas, como questões relacionadas ao meio ambiente, né? Tudo isso tem gerado prejuízos, instabilidade política com relação à agenda, né, de reformas do país, a agenda de manutenção dos gastos, do teto dos gastos públicos, que tudo isso gera instabilidade e gera, vamos dizer assim, um pé atrás e uma imagem negativa para muitos investidores estrangeiros. Eu acrescentaria a isso a questão de nós termos perdido lá na época da Dilma o nosso investment grade, o nosso grau de investimento, né? Nós tínhamos 3 certificados de grau de investimentos dados pela Moody's, pela Standard & Poor's e pela Fitch. Perdemos os 3. Dona Dilma jogou na lata do lixo. Com isso, trilhões de dólares, dezenas de trilhões de dólares não podem entrar no Brasil porque o Brasil não tem o selo de qualidade do grau de investimento. Simples assim. Então isso nós temos que agradecer todos os dias a Dilma Rousseff, né? E tem gente que ainda defende. Eu não entendo como, mas tem gente que defende. Valha-me Deus. Ao falar sobre alocação de capital, Maciel destaca que a maior parte da posição dos investidores deve ficar agora em crédito privado. É o que ele entende que pode acontecer. A preferência, conta o especialista, é por papéis com remuneração atrelada ao IPCA e ao CDI acrescido de um spread. Segundo ele, as empresas de maior qualidade ganharam ainda mais espaço na pandemia em detrimento das pequenas e estão com boa saúde financeira. Falamos isso até num vídeo mais recente, né? Mostrando que o impacto da alta dos juros na dívida em muitas empresas será muito pequeno, né? Falamos a respeito disso num estudo feito pelo BTG Pactual. Então, as maiores empresas de qualidade ganharam mais espaço, estão com a saúde financeira boa, captaram dinheiro de forma mais barata. Para investidores com maior disposição ao risco, ele sugere que cerca de 50% esteja alocado em crédito privado. Bancos, empresas de concessão, rodoviária e elétrica são alguns dos setores que Maciel vê com maior atenção quando o assunto é crédito. O Brasil está crescendo bem, já fez o ajuste de juros e a inflação deve cair bem no ano que vem. É bem possível que o Banco Central comece a ensaiar o recuo dos juros a partir do meio do ano que vem. Eu acredito que talvez até, quem sabe, ao apagar das luzes de 2022, nós já tenhamos algum movimento de queda. Vamos aguardar, eu sou sempre muito otimista. Ele considera então que, olhando o Brasil, ele enxerga um cenário para o ano que vem super favorável. Empresas ligadas ao varejo, por outro lado, são fonte de maior preocupação, diz ele. Ele reconhece que o aumento de custos impulsionado pela guerra e pelas restrições na China, juntamente com a dificuldade de repasse ao cliente, pode pesar contra essas companhias no cenário atual. Para além do crédito, ele diz que o investidor deve focar em fundos multimercados. Observa que em 2021 foi um ano difícil para boa parte dessa classe de fundos, porque não havia visibilidade em relação à inflação e aos juros. Os fundos de ações também devem entrar no portfólio. Ele destaca que a bolsa pode seguir sofrendo com novas correções, mas que o preço está barato demais para ficar de fora. O preço está barato demais para ficar de fora da bolsa. Se a pessoa estiver buscando preço barato, cenário claro e céu de brigadeiro, isso não vai ocorrer. Quando o cenário estiver de brigadeiro, o preço já estará lá nas alturas. Então, é preciso olhar o momento atual. Um dos setores que pode se valorizar é o de empresas estatais que podem ser beneficiadas por processos de privatização, disse ele. Embora boa parte do calendário proposto pelo atual governo esteja atrasado, o executivo acredita que uma eventual reeleição do presidente pode favorecer uma agenda mais liberal voltada para privatizações. Apesar do presidente Bolsonaro ter se envolvido em algumas polêmicas, Maciel destaca que o novo ministro de Minas e Energia é uma pessoa técnica que está comprometida com o cuidado da máquina pública. Mesmo assim, ele não nega que mudanças são ruins e que geram ruídos para a empresa. Ao ser questionado sobre a alocação internacional, Maciel disse que a gestora segue com posições vendidas, ou seja, que se beneficiam das quedas nas bolsas americanas. A razão explica que os ativos de risco devem ser fortemente afetados pela alta dos juros dos Estados Unidos, que devem subir para no mínimo 4%. O Federal Reserve vai ter que machucar o investidor
ao ponto de as perdas de capital em bolsa levarem as pessoas de volta para o mercado de trabalho, para termos uma ideia do tamanho do movimento que terá que ser feito e como deve machucar a economia americana. Eu tenho dúvidas sobre isso, não compartilho deste cenário dele. Eu acho que sim, vamos ter uma alta de juros, mas não vejo essa coisa de tentar empurrar as pessoas para o mercado de trabalho via machucar na bolsa. Não vejo dessa forma. Nesse aspecto aí divergimos. Assim como em outras questões aqui de investir em fundos, multimercados, também não é a minha linha. Mas fecho completamente com ele, no sentido de que a bolsa está barata e que sim, o melhor momento é comprar ações na baixa, né? Ações na baixa. E é o que eles estão fazendo, né? Eles estão com uma posição forte em Vale, estão com uma posição mais forte agora. A gente está vendo alguns fundos de investimentos com posições mais fortes em algumas empresas, como Vale. Falamos recentemente também da Azul, né? Que um outro fundo americano também aumentou posição. Então, isso tudo é o que a gente deve estar focado e observando. E movimento do estrangeiro, temos que ver como vai se comportar o estrangeiro, né? Eu vou procurar ao longo dessa semana trazer novas informações sobre como está esse movimento, esse fluxo institucionais, os investidores institucionais versus os estrangeiros, né? Como é que eles estão se comportando. Importante a gente ter essa ideia, porque os próximos alvos nessa subida aí da bolsa vai depender disso, né? Estamos fazendo um movimento buscando os 115 mil pontos. Se o estrangeiro não estiver voltando, a gente vai bater e vai cair. Agora, se o estrangeiro voltar, é possível que a gente rompa esses 115 mil pontos. Vamos aguardar. Não há receitas pré-determinadas, não há previsibilidade em determinados momentos do mercado. O que é preciso é observar o dia a dia e estudando, acompanhando, entendendo o que está acontecendo para assim poder fazer as escolhas corretas, as melhores escolhas. Vamos finalizar com um comentário sobre um estudo do BTG falando sobre o Magazine Luiza, né? É hora de comprar, é hora de vender? Pelo amor de Deus, essa é uma pergunta que não deve nem ser feita. O BTG Pactual disse que o Magazine Luiza tem uma alta alavancagem, ou seja, um uso de capital de terceiros. Isso é comum nos negócios e a alavancagem potencializa o retorno das operações, mas também ela pode aumentar perdas, caso a estratégia não seja bem sucedida. O banco projeta uma menor rentabilidade das empresas na bolsa devido à taxa de juros mais altas e o fraco crescimento econômico. Para o analista Carlos Sequeira, que assinou o relatório do BTG, a maioria dos setores parece ter níveis de alavancagem adequadas, com exceção das companhias aéreas. Eles dizem ainda que os setores com vendas mais resilientes e previsíveis, como o de infraestrutura, podem lidar confortavelmente com uma alavancagem maior, né? Então isso foi dito neste relatório do BTG. A alavancagem das empresas brasileiras listadas na Bolsa caiu nos últimos anos. Sem contar Petrobras e Vale, a alavancagem atingiu um fundo de 10 anos em 2021, após atingir um pico em 2015. A desalavancagem dos exportadores de commodities foi o principal fator do declínio geral. Em 2021, a maior desalavancagem, tirando aí a Petro e a Vale, veio do forte crescimento do EBITDA consolidado, de mais de 44%, pois a dívida líquida também aumentou 19%. O BTG espera que o EBITDA consolidado e a dívida líquida neste ano permaneçam estáveis, mantendo a alavancagem intacta em 1,6 vezes, e isso vai em linha com aquela ideia de que a alta de juros não vai criar impactos muito dolorosos vamos dizer assim, nos resultados das empresas, né? E aí vamos começar a pensar positivamente. Estamos já na reta final da alta dos juros. Estamos muito próximos do momento de encerrar a alta de juros no Brasil. Daí em diante, todas as conversas serão no sentido de começar a falar e pensar no processo de queda da taxa de juros.
Quando vai começar a queda da taxa de juros? Será que vai começar em janeiro, fevereiro do ano que vem, março do ano que vem? Será que poderá ser antecipada essa queda, ainda que de forma pequena, para dezembro desse ano? Como o Banco Central vai lidar? Vai depender de como estiver a economia, né? De como as coisas estiverem acontecendo. Com relação ao varejo, que o BTG diz que o segundo semestre será ainda desafiador, eu penso diferente. E já falei isso desde o início do ano. Para mim, o segundo semestre será maravilhoso para o varejo. O segundo semestre ele é marcado por uma agenda positiva para o varejo. Ele é marcado pelo dia dos... A gente pega aí no final do primeiro semestre, né? Mas que joga ainda resultados para o segundo semestre. O Dia dos Namorados, aí depois você tem Dia dos Pais, você tem Dia das Crianças, você tem a Black Friday, você tem o Natal e você ainda tem Copa do Mundo esse ano, no final do ano. Então eu acho que nós temos uma agenda já positiva, que é o normal do varejo no segundo semestre, e ainda será reforçada com o evento da Copa do Mundo. Não se esqueçam disso, terá um plus a agenda do varejo do segundo semestre. Olhando o que já aconteceu no primeiro semestre, por exemplo, olhando o que aconteceu na virada do ano, né? Todo mundo dizia que o Natal seria péssimo, que os movimentos do shopping seria muito ruim. Quando a gente abriu os resultados em janeiro, o que é que vimos? Vimos um fim de ano maravilhoso nos shopping centers, ultrapassando resultados de 2019, ou seja, de pré-pandemia, né? Além disso, a Páscoa, muita gente pessimista, dizendo que as pessoas não iam poder comprar ovos de Páscoa, iam comprar bombons. Na verdade, de fato, as pessoas foram comprar bombons, mas porque não acharam ovos de Páscoa, porque já tinham acabado. Então a lógica foi diferente. Procuraram os bombons na falta dos ovos de Páscoa. E aí vocês viram, né? O Natal da Copenhague foi excelente, crescimento de 60%. O da Cacau Show também foi o melhor Natal dos últimos anos, então, ou do melhor Páscoa dos últimos anos, da Cacau Show. Então, a despeito do pessimismo, o mercado está nos trazendo sempre boas notícias. Acredito que veremos isso acontecer também no segundo semestre. Então eu não concordo com essa análise do varejo aí feito pelo BTG, de que ainda será desafiador. Não, negativo. Será um bom semestre de bons resultados, excepcionais resultados, eu diria. E qual é o melhor momento de comprar uma ação? Nas correções, sempre nas correções. Quando eu devo comprar uma ação boa? Na correção. Quando eu devo comprar uma boa ação? Na correção. Essa é a lógica, esse é o entendimento, esse é o espírito. Essa é a decisão inteligente a ser feita. Reflitam e tomem as suas decisões. Gostou do vídeo? Deixe o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!